Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas. Neste trimestre, leiam a declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que afinal de contas é a exposição dessa declaração de fé, o tema do nosso trimestre. Assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical durante a semana, inclusive o texto de nossa autoria, que é a base da nossa ministração aqui. Acessem também as leituras diárias, que são breves comentários em áudio do todo o texto, dos textos sugeridos aí na revista das lições bíblicas, onde os irmãos terão, além de momento devocional, informações adicionais que lhes servirão para a aula. Leiam também outros textos de apoio e assistam a outras videoaulas que nós disponibilizamos em links nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical ou aqui mesmo no canal do YouTube. E aqui no canal do YouTube, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde os irmãos imperativamente poderão elucidar as suas últimas dúvidas a respeito da lição. Se estiverem aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, o irmão é nosso convidado para estar conosco, pois a reunião é aberta a todos que amam a palavra de Deus. Mas não deixem de comparecer à Escola Bíblica Dominical, que é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste terceiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. É uma exposição da declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que foi aprovada no dia 27 de abril deste ano, na 43ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB. O nosso comentarista é justamente o presidente da comissão especial que elaborou esta declaração de fé, o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e presidente da comissão de apologética da CGADB. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título As Manifestações do Espírito Santo. Na verdade, nós estaremos estudando o item 12 da nossa do cremos da nossa declaração de fé. O item 12 do cremos da nossa declaração de fé, que diz o seguinte: cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para sua edificação, conforme sua soberana vontade, para o que for útil. E a referência bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 12. Além deste item 12, também estaremos estudando o item 11, que diz: cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas conforme a sua vontade. E as referências bíblicas, Atos 1 e 5, 2 e 4, 10, 44 a 46, 19, 1 a 7. Estes dois itens do cremos da nossa declaração de fé são exatamente os dois itens do cremos originariamente publicado a partir de junho de 1969 no jornal Mensageiro da Paz,
por iniciativa do saudoso pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, só que lá, no Cremos original, eram os itens 11 e 12, né? Exatamente como são agora, os itens 11 e 12 do nosso Cremos da declaração de fé. Então são exatamente esses dois itens, e aqui nós encontramos o diferencial da nossa declaração de fé das demais declarações de fé, confissões de fé, de outros segmentos da cristandade. Porque nós somos pentecostais. Aqui está a fé pentecostal. E falamos pentecostais porque nós cremos que a ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes é a mesma até os dias de hoje. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais e nós cremos no batismo no Espírito Santo. Aliás, aqui já vem uma discussão que existe, né? Se é batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. Ambas as expressões são admitidas, são utilizadas, embora o nosso cremos tenha preferido a expressão batizar no Espírito Santo, o que pode causar uma pequena confusão, porque nós temos uma expressão isolada nas Escrituras a respeito do batismo no Espírito Santo como sendo a conversão, né? A questão de batizar na conversão, e essa expressão que é isolada, né, que nós encontramos nas Escrituras, é uma expressão que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 13. Veja bem que a nossa declaração de fé, no nosso cremos, nós não fazemos a citação, fazemos a citação dos dons espirituais de 12, de 1 a 12. E no versículo 13 está escrito assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então essa expressão em 1 Coríntios 12 e 13, quando fala batizados em um Espírito, que é batizados no Espírito Santo, fala da conversão. É a única vez que nós temos a expressão batizar no Espírito como sendo a conversão. E nós sabemos que um versículo isolado não pode formar doutrina. Os chamados reformados ou evangélicos tradicionais, não pentecostais, eles se baseiam neste texto para dizer que batismo no Espírito Santo se confunde com a conversão. E, portanto, não existe o que nós chamamos aqui de batismo no Espírito, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas conforme a sua vontade. Então, não tem nada a ver com conversão. Quando nós falamos que nós cremos no batismo no Espírito Santo, estamos falando de uma outra experiência cuja evidência se dá no falar em línguas estranhas. Experiência esta que foi pela primeira vez ocorrida no dia de Pentecostes, como nós vemos lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. É sobre esta experiência, a experiência do dia de Pentecostes, daí porque nós somos chamados de pentecostais, que nós falamos. O título da nossa lição fala sobre as manifestações do Espírito Santo. Nós já vimos em lição anterior que a primeira operação do Espírito Santo na atual dispensação é o convencimento do pecador. Ele veio
para convencer o pecador. Jesus disse que na dispensação da graça, o Espírito Santo seria derramado, ele atuaria plenamente, porque ele viria no lugar de Cristo como outro consolador, e ele então atuaria plenamente. Está o que nós encontramos lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16. Ele disse o seguinte: todavia, versículo 7, todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus deixa bem claro que depois que ele fosse glorificado, o Espírito Santo passaria a ter uma atuação plena na humanidade. E é isto que nós devemos entender. Olha o que o próprio Jesus disse lá no capítulo 12 do próprio Evangelho segundo escreveu João. Jesus disse assim, disse-lhes, versículo 35, disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Jesus disse que ele era a luz do mundo. E sendo ele a luz do mundo, eles deveriam aproveitar enquanto ele estivesse com eles. Mas ele seria retirado deles. E se ele fosse retirado, não haveria outra luz. É por isso que era preciso que viesse outro na mesma dignidade, na mesma natureza, que era o Espírito Santo. É o que Jesus diz lá em João 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Os irmãos percebam bem que Jesus, glorificado, permitiu que o Espírito Santo fosse recebido por nós. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que o Espírito Santo atuasse plenamente, era necessário que o pecado fosse retirado. E o pecado só foi tirado no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Porque o véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, comprova a retirada do pecado. Aquele véu simbolizava a separação que o pecado fazia entre Deus e o homem. Agora, com Jesus glorificado, o pecado é retirado. E o Espírito Santo pode estar em nós. É por isso que na tarde do domingo da ressurreição, Jesus sopra sobre os discípulos e eles recebem o Espírito Santo. E a partir de então, rios de água viva passam a correr do ventre do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós passamos a transmitir a mensagem da salvação. O Espírito Santo habita em nós, está conosco, está em nós, e agora nós podemos ser o corpo de Cristo, a igreja, como nós já vimos em lição anterior também. E o Espírito Santo, quando ele vier, Jesus diz, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o primeiro trabalho do Espírito Santo, é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós somos convencidos, nós também já estudamos numa lição anterior, quando nós somos convencidos, nós nos arrependemos, e aí então a salvação nos atinge. Os irmãos lembram que são 12 os atos do processo da salvação. Os primeiros atos são plenamente divinos. A decisão de salvar, a chamada à salvação, a fé, que
que vem pela palavra de Deus, e o convencimento do Espírito. Quando nós somos convencidos, nós nos arrependemos. É o primeiro ato humano do processo da salvação. E aí nós temos a salvação. Com o arrependimento vem o perdão dos pecados, vem a regeneração, o Espírito Santo gera em nós uma nova criatura, um novo nascimento, vem a justificação, vem a adoção de filhos, vem a santificação. Esses são os processos, os atos do processo da salvação. E vem a conversão também. Então, o Espírito Santo nos convence, nós nos arrependemos, e com isso nós temos os nossos pecados perdoados, nós somos adotados como filhos, somos justificados pela fé, passamos a ter ficha limpa no céu, somos adotados como filhos, nascemos de novo, somos adotados como filhos, somos santificados, somos separados do pecado, libertos do pecado, e agora nós vivemos em santificação. Essa é a primeira operação do Espírito Santo, que é o novo, o convencimento do pecador, que gera depois a nossa salvação, a conversão, o novo nascimento. Mas isto nada tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. Como eu disse lá em 1 Coríntios 12, 13, essa entrada no corpo de Cristo é chamada de batismo no Espírito. Mas é a única vez em que batismo no Espírito significa conversão. Depois, tanto que eles continuam no texto, em 1 Coríntios 12, 13, diz também, temos bebido de um Espírito. Uma expressão que Paulo fala, beber do Espírito. É nascer da água e do Espírito. O novo nascimento. Agora, o batismo com o Espírito Santo é diferente. Como eu disse para os irmãos, na tarde do domingo da ressurreição, Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Isso foi na tarde do domingo da ressurreição. João 20 e 22. Então, quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. E os discípulos só receberam o Espírito Santo na tarde do domingo da ressurreição, porque o Espírito Santo não podia ser dado enquanto Jesus não fosse glorificado. Agora, quando Jesus está para subir aos céus, ele diz algo 40 dias depois da sua ressurreição. Ou seja, no dia da ressurreição, os discípulos receberam o Espírito Santo. 40 dias depois, Jesus diz o seguinte, quando está subindo aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vejam bem, eles já tinham o Espírito Santo, desde a tarde do domingo da ressurreição. Mas Jesus diz, agora vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Porque era isto que João Batista pregava. Vejam bem, irmãos, João Batista, o último profeta da lei, ele disse assim, em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, Jesus, o Messias, que é esse que é anunciado por João Batista, ele teria duas funções. Primeiro, ele batizaria com o Espírito Santo. Segundo, ele executaria o juízo. Quando diz batizará com o Espírito Santo e com fogo, João está fazendo um paralelo do batismo dele, que era com água, e era para o arrependimento, para a preparação do Messias. O batismo que João trouxe
era para preparar para o Messias. Por isso que o nosso batismo em águas não é o batismo de João. O batismo de João era para aqueles dias, era para preparar a vinda do Messias. O Messias vindo, ele instalaria um outro batismo, o batismo com o Espírito Santo. E Jesus disse, não muito depois desses dias, 40 dias depois, quando eles já tinham recebido, no domingo da ressurreição, o Espírito Santo, vós sereis batizados com o Espírito Santo. E disse Jesus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então o batismo com o Espírito Santo era uma experiência para que eles tivessem poder. O Espírito Santo era para transmitir poder, para que os discípulos pudessem ser testemunhas até os confins da terra. É um revestimento de poder. O próprio Jesus, o próprio Lucas, lá em Lucas 24, e disse, no versículo 49, ele diz, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já eram vestidos de salvação. Porque quando eles receberam o Espírito Santo, eles foram vestidos com as vestes de salvação. O profeta Isaías, ele usa esta expressão, esta bela expressão a respeito das vestes de salvação. Não é? Eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas ele fala sobre as vestes da salvação. Nós somos vestidos de salvação quando nós cremos em Jesus. Quando nós nos convertemos, nós temos as vestes da salvação. E não vou achar aqui a passagem, mas ele diz isso. Agora Jesus fala que nós somos revestidos de poder. Então o batismo com o Espírito Santo não se confunde com a conversão. Veja bem, eles já tinham recebido o Espírito Santo na tarde do domingo da ressurreição. E Jesus disse que eles seriam revestidos de poder. Revestir é vestir de novo. Revestir é vestir de novo. E nós já estamos vestidos. Porque espiritualmente nós estamos vestidos com as vestes da salvação. Enquanto que os que estão fora da salvação estão espiritualmente nus. Como estava o primeiro casal no dia da queda. Paulo mesmo fala que nós não podemos ser encontrados nus, porque nós estamos vestidos pela salvação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 3, nós encontramos esta expressão. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Se estamos vestidos, nós não podemos ser achados nus. Mas Paulo, Jesus fala revestidos de poder. Então, são experiências distintas. No dia de Pentecostes, que ocorre 50 dias depois da Páscoa, ou seja, 7 dias depois que Jesus disse, não muito depois destes dias,
houve a experiência do batismo com o Espírito Santo. É o que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que nos diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esta foi a experiência do batismo com o Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. E a prova que eles receberam o Espírito Santo foi que eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles não falaram as línguas que eles tinham aprendido aquelas línguas, mas eles começaram a falar as línguas e o povo começou a ouvir, o povo que foi ali chamado a atenção por aquele barulho e viram, plenos 9 horas da manhã, e eles começaram a ouvir o que os discípulos falavam nas suas próprias línguas a respeito das grandezas de Deus. Essa é a experiência do batismo com o Espírito Santo. A experiência pentecostal. A experiência com o Espírito Santo. Para revestimento de poder. Isso não aconteceu apenas no dia de Pentecostes. E vejam bem que quem foram batizados com o Espírito Santo foram quase 120 discípulos. Eram discípulos, eram pessoas já convertidas. Por isso a experiência do batismo com o Espírito Santo somente ocorre com pessoas que já são convertidas. Havia 500 discípulos convertidos. Paulo diz que Jesus foi visto por 500 irmãos ressuscitado. Lá no Monte das Oliveiras, quando ele subiu aos céus. Mas só quase 120 é que foram batizados com o Espírito Santo. Isso demonstra que a experiência do batismo com o Espírito Santo não é a mesma experiência da conversão. Só é batizado com o Espírito Santo quem já é convertido. E eles são convertidos e depois são batizados com o Espírito Santo. Pode acontecer de, na mesma ocasião, a pessoa ser convertida e ser batizada com o Espírito Santo, como aconteceu na casa de Cornélio. Mas, logicamente, primeiro a pessoa é convertida, depois ela é batizada com o Espírito Santo. É uma experiência distinta da conversão. Não se confunde com conversão. O batismo com o Espírito Santo ele é posterior ao novo nascimento. No dia de Pentecostes, os 120 que já eram chamados de discípulos, portanto já serviam a Jesus, foram batizados com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, nós temos o registro do batismo com o Espírito Santo dos crentes em Samaria. Veja bem o título que dizia: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, Atos 8 e 5. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do Evangelho de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Então, aqui houve conversão. As pessoas criam na pregação de Filipe e se batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha o que diz. Versículo 15. Os quais, tendo descido, Pedro e João, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então veja bem, eles já eram convertidos, tanto que já tinham até sido batizados nas águas, mas ainda não tinham tido a experiência do batismo com o Espírito Santo.
E quando Pedro e João lhes impuseram as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Então, é uma experiência distinta da conversão. Mas não é só essa passagem. Bastava 2 passagens para nós termos isto. Mas, na verdade, nós temos outras passagens. Não é? Em Atos, capítulo 9, nós vemos a experiência pentecostal de Paulo, embora não esteja tão explícita, mas ocorreu. Veja bem, capítulo 9 de Atos fala da conversão de Paulo. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa. E, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a sua vista e, levantando-se, foi batizado. Então veja bem, são 2 coisas diferentes. Primeiro, Ananias chama Saulo de irmão, porque Paulo se converteu quando caiu ao chão diante daquela grande luz. Ali ele se converteu. Tanto que ele já estava orando. Em jejum e orando há 3 dias. E Ananias, quando chega por revelação do Espírito Santo, chamou Saulo de irmão. Então ele já era convertido. Mas quando Ananias impôs as mãos sobre ele, ele não só viu, como ele foi cheio do Espírito Santo. E em Atos dos Apóstolos, ser cheio do Espírito Santo significa ser batizado com o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2. Então Paulo também teve a experiência da conversão no caminho de Damasco. E já na casa da rua direita, ele, em Damasco já, ele teve a experiência pentecostal. Uma coisa é a conversão, outra coisa é o batismo com o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, também aconteceu isso. Pedro estava pregando, e olha o que foi dito. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então vejam bem que Cornélio e todos os seus servos, familiares, estavam ouvindo a palavra e creram na pregação de Pedro. Então eles se converteram, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E pela graça sois salvos por meio da fé. Eles receberam e se converteram. E o Senhor já os batizou com o Espírito Santo, naquele mesmo momento. E por que Jesus batizou com o Espírito Santo? Porque se não tivesse batizado com o Espírito Santo, jamais Cornélio e seus familiares seriam batizados nas águas por Pedro e pelos judeus que estavam com ele. Por causa do problema cultural. Eles não, tanto que a Bíblia diz que eles ficaram admirados de que também os gentios pudessem receber o Espírito Santo. Que os gentios também pudessem ser salvos, sem se tornarem judeus antes de ser salvos. Era essa a concepção deles. Eles achavam que só os gentios ser salvo, ele primeiro tem que se tornar judeu. Mas Deus mostrou que não era assim. O Senhor mostrou que não era assim. Por isso é que eles foram batizados com o Espírito Santo, quase que juntamente com a conversão, ou juntamente com a conversão, mas com este propósito. Então, mas mesmo assim são experiências distintas. Eles ouviram a palavra, diz o texto, e então eles foram batizados com o Espírito Santo. E o último registro do batismo com o Espírito Santo, no livro de Atos, nós encontramos em Atos capítulo 19, quando são batizados com o Espírito Santo aqueles 12 discípulos em Éfeso. Mas, diz 19:2, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo
quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Eles já eram discípulos, já eram convertidos, embora nem soubessem que existisse o Espírito Santo. Foram ensinados por Paulo, foram batizados nas águas, porque eles eram batizados no batismo de João. Eles não tinham sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam então o Espírito Santo. Que mais uma vez mostrando que a experiência da conversão é uma, a experiência do batismo com o Espírito Santo é outra. E nós recebemos o batismo com o Espírito Santo para sermos revestidos de poder, para sermos capacitados a ser testemunhas de Jesus. É para isso que o batismo com o Espírito Santo é dado. Irmãos, ele não é dado para você ficar falando língua estranha no culto. Infelizmente, muitas pessoas confundem. A evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, que podem ser línguas de outras nações ou línguas angelicais, nós não vamos entrar nesse mérito, mas o fato é que são línguas que você fala não porque você as conhece, mas porque o Espírito Santo lhe concede. Não é algo do fruto da sua mente, nem de sua erudição, nem de seu conhecimento. É algo que vem da parte do Espírito Santo. E pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, lá de Imperatriz do Maranhão, o pioneiro das videoaulas na internet, ele tem um ensino muito importante. Ele diz que o membro mais difícil de ser dominado pelo Espírito Santo é a língua. É o membro mais difícil de se submeter a Deus. E é por isso que a evidência do batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial é o falar em outras línguas. Demonstra que você está totalmente envolvido pelo Espírito Santo. Que você está totalmente rendido ao Espírito Santo. Aí o Espírito Santo lhe transmite poder. É para isso que é dado o batismo com o Espírito Santo. Para que nós sejamos revestidos de poder. Dynamis em grego. Para que você seja ativo. Para que você passe a ser atuante. Passe a ser testemunha de Jesus. Ou seja, você vai ser uma prova de que Jesus salva, de que Jesus cura, de que Jesus batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. É para isso que é feito o batismo com o Espírito Santo, é com esse objetivo. O batismo com o Espírito Santo não é para você ficar falando língua estranha. O batismo com o Espírito Santo, que é demonstrado pelo falar em língua estranha, é para que você seja atuante, para que você seja testemunha de Jesus, seja prova de Jesus. E como que você é prova de Jesus? Se você prega o Evangelho, se você vive o Evangelho, se você vive em santidade, se você produz o fruto do Espírito, se você cura enfermos, se você expulsa demônios, se você leva sinais, prodígios e maravilhas que confirmam a palavra que é pregada, se você é sal da terra e luz do mundo, se você muda o ambiente em que você está, aí você faz valer o batismo com o Espírito Santo que você recebeu. Ele é um dom de Deus. Para esse propósito. Por que Jesus mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto se fossem revestidos de poder? Porque eles não poderiam efetuar a obra da evangelização a contento, da forma querida por Deus, se não fosse devidamente capacitado. Por isso, o batismo com o Espírito Santo não leva para o céu. Não é um requisito para a salvação. Mas quem não é batizado com o Espírito Santo não tem a atuação satisfatória aos olhos do Senhor. Porque o batismo com o Espírito Santo é a capacitação necessária para que façamos tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Eu posso ganhar almas sem ser batizado com o Espírito Santo? Posso. Posso pregar o Evangelho sem ser batizado com o Espírito Santo? Posso. Posso ir para o céu sem ser batizado com o Espírito Santo? Posso.
Mas jamais eu terei a atuação satisfatória se não for batizado com o Espírito Santo. Porque não fui eu, nem foi a Assembleia de Deus, que disse que nós temos que ser batizados com o Espírito Santo para poder trabalhar a contento na obra de Deus. Foi Jesus. Foi ele que disse para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi ele quem batizou aqueles crentes de Samaria. Por que Pedro e João impuseram as mãos sobre os crentes de Samaria para que eles fossem batizados com o Espírito Santo? Já foi direção de Deus, porque Filipe, que era batizado com o Espírito Santo, porque ele era um dos diáconos em Jerusalém, e foi escolhido porque era batizado com o Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo, era um dos requisitos para ser escolhido diácono. Filipe estava pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios, havia grande alegria naquela cidade, mas o Senhor iria tirar Filipe logo de Samaria, como tirou. Nós vemos nesse mesmo capítulo 8 de Atos. E se ninguém mais fosse batizado com o Espírito Santo, o trabalho não teria seguido a mesma marcha. Por que Paulo é batizado com o Espírito Santo em Damasco? No terceiro dia depois de convertido. Porque ele teria, logo em seguida, você vai encontrá-lo pregando, diz o texto lá em Atos capítulo 9, no versículo 21, logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus, e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ele não teria esta intrepidez se não tivesse sido batizado com o Espírito Santo, ganhando muitas almas já em Damasco e confundindo a todos e provando que Jesus era o Cristo. Ele precisava daquela capacitação que foi dada pelo batismo com o Espírito Santo. Por que aqueles 12 discípulos em Éfeso foram batizados com o Espírito Santo assim que Paulo chega a Éfeso? Porque se não tivessem sido batizados com o Espírito Santo, jamais poderiam trabalhar juntamente com Paulo a grande obra que Paulo fez em Éfeso, um centro de feitiçaria. E jamais se teriam ganhado as multidões que se ganharam, inclusive entre feiticeiros, em Éfeso, se não houvesse a devida capacitação do batismo com o Espírito Santo. E a história está aí para mostrar, irmãos. Os grandes avivamentos da história da igreja, todos foram acompanhados do batismo com o Espírito Santo. O avivamento morável, que durou 100 anos, e que levou ao avivamento wesleyano depois, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Porque Wesley foi alcançado pelo avivamento morável. Lá nós temos o batismo com o Espírito Santo. O movimento pentecostal, o mais amplo avivamento de toda a história da igreja. Em pouco mais de 112 anos de avivamento pentecostal, nós temos uma evangelização no mundo que nunca houve antes. Em 112 anos, o evangelho ganhou muito mais almas. E houve muitos mais sinais, prodígios e maravilhas do que em todo o restante da história da igreja. Por quê? Porque se resgatou a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é o revestimento de poder, é uma experiência aos convertidos, não se confunde com a conversão. E é uma experiência necessária para a transmissão do poder, para o revestimento do poder, para que exerçamos com satisfatoriedade a obra de Deus. Mas não é só isso. O
batismo com o Espírito Santo se evidencia pelo falar em línguas estranhas. Como é que eu sei que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Quando ele fala em línguas estranhas. Essa é a única forma de identificação do batismo com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, os discípulos falaram em outras línguas. Nós vimos que na casa de Cornélio, os judeus perceberam, que acompanhavam Pedro, perceberam que Cornélio e seus familiares haviam sido batizados com o Espírito Santo, porque eles falaram em outras línguas, assim como aconteceu no dia de Pentecostes. Lá em Samaria não é dito explicitamente que os samaritanos falaram em línguas estranhas. Mas como é que sabe, como é que Pedro e João souberam que eles tinham recebido o Espírito Santo? E o que trouxe admiração para Simão, o mago, depois que Pedro e João os impuseram as mãos? É porque aconteceu alguma coisa. E o que foi? Só pode ter sido falar em línguas. Paulo também não é dito que ele falou em línguas. Mas o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que ele falava mais línguas do que todos os coríntios. E quando é que ele falou línguas pela primeira vez? Quando Ananias impôs as mãos sobre ele. E lá em Éfeso, os discípulos falaram em línguas. Está escrito, nós acabamos de ler aqui. Além de falar em línguas, também profetizaram. Então, o sinal, a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é falar em língua estranha. Não tem nada de ficar sentindo uma alegria muito grande, de bater o coração mais forte, sentir um grande amor. Isso tudo, irmãos, não é batismo com o Espírito Santo. Sonhar que falou em línguas estranhas também não é batismo com o Espírito Santo. Nós temos que ficar com a Bíblia. E a Bíblia diz que o sinal do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Agora, o batizado com o Espírito Santo, ele não é batizado para ficar falando língua estranha no culto ou na hora da oração. Não. Ele é batizado com o Espírito Santo para ser revestido de poder. E eu gostei muito da nossa declaração de fé nesse sentido. Ele fala o seguinte aqui. Nós vamos ler aí o cremos ampliado, o batismo com o Espírito Santo. Ele fala o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. É também uma promessa divina aos salvos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. Atos 2 e 18. Veja bem que é um derramamento para os servos. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2 e 4. Nessa passagem, ser cheio do Espírito indica ser batizado no Espírito Santo. O falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e a manifestação dos dons. O batismo no Espírito Santo é uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário. Percebam bem, irmãos, que é apenas uma evidência inicial o falar em línguas estranhas. Agora, o batizado com o Espírito Santo, ele tem que manter esse revestimento de poder, conservar este poder recebido, exercê-lo, e irá exercê-lo através de uma vida santa, através de obras efetivas na salvação das almas, através da utilização deste dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, na obra de Deus. Muita gente fala língua estranha, para de orar, para de ir à vigília,
Não nos esqueçamos, irmãos, o batismo com o Espírito Santo é o primeiro degrau depois da salvação. Alguns chamavam o batismo com o Espírito Santo da segunda bênção. A primeira é a salvação, a segunda bênção. Mas o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É muito triste. Hoje, nós estamos passando por um momento muito difícil. Não se dá mais ênfase ao batismo com o Espírito Santo. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela para. Ela não cresce. Ela não busca os dons espirituais. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo está no capítulo 2 de Atos. Não está no último capítulo, não. Está no capítulo 2. É só o começo. Nós temos que ser revestidos de poder para ir ao encontro do mundo. Para ser testemunhas de Jesus. Recebendo o Espírito Santo, agora você tem que ser testemunha de Cristo. Até o dia do arrebatamento da igreja. E essa experiência não foi só para os dias dos apóstolos. Não, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. E nós temos que ser testemunhas de Jesus até quando? Até o fim da dispensação do Espírito Santo, que é a dispensação da igreja. A atuação plena do Espírito Santo só termina no arrebatamento da igreja. Nós agora estamos no tempo do Espírito Santo, no tempo da igreja. E só quando o Espírito Santo levar a igreja ao encontro de Jesus nos ares é que termina o tempo do batismo com o Espírito Santo. Que termina o tempo do derramamento do Espírito Santo. Então, não há base alguma para dizer que só foi no tempo dos apóstolos. Não, depois que a Bíblia foi completada com João escrevendo o livro do Apocalipse, não tem mais batismo com o Espírito Santo. Onde que está escrito isso? Onde está escrito isso? Ah, está dizendo o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, está escrito assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13 e 10. E eles acham que o que é perfeito é as Escrituras. Não. O que é perfeito é o arrebatamento, é a glorificação. Veja o que diz Efésios. Veja o que diz Efésios. Capítulo 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu só chego a varão perfeito quando eu chego à estatura completa de Cristo. E quando isso vai acontecer, João nos ensina. 1 de João, capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então a perfeição é a glorificação. É o dia do arrebatamento da igreja. Então até o dia do arrebatamento da igreja, não é ainda o que é perfeito. Então em parte conhecemos, em parte profetizamos. Portanto, seremos, ainda há batismo com o Espírito Santo até lá. Até lá ainda há batismo com o Espírito Santo. Então, não é só nos tempos apostólicos, não. Jesus Cristo é o mesmo e o tempo da graça só termina com o arrebatamento da igreja. E batismo com o Espírito Santo é o primeiro degrau. Depois nós temos os dons espirituais. Quem é batizado com o Espírito Santo se credencia a receber os dons espirituais. Veja que no capítulo 2 de Atos, quase 120 discípulos foram batizados com o Espírito Santo. No capítulo 3 de Atos, Pedro e João recebem os dons de curar e curam aquele porto, aquele coxo da porta formosa do templo. Os dons espirituais vêm depois do batismo com o Espírito Santo.
Os dons ministeriais vêm depois do batismo com o Espírito Santo. Os diáconos só foram separados porque eram cheios do Espírito Santo. Porque eram batizados, era um requisito para ser diácono. Era ser batizado com o Espírito Santo. Por isso que um dos requisitos para ser separado ao ministério é o batismo com o Espírito Santo. Foi assim que Deus colocou. Ah, mas ele trabalha tão bem, ele prega tão bem. Ele não pode ser ministro. Pode ser um cooperador, pode ser um auxiliar, mas não pode ser ministro. Porque quem dá à igreja pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, é Jesus, não somos nós. Ele é a cabeça da igreja. E ele demonstra que escolhe alguém para o ministério, batizando com o Espírito Santo. Mas não adianta também a pessoa só falar em língua estranha. Isso é um pressuposto. Tem todos aqueles outros requisitos para a separação ministerial. E como foi dito aqui, a evidência inicial é falar em línguas. Mas eu preciso ter a evidência contínua. A evidência contínua. Tem que ser pessoa de boa reputação. Tem que ser todas aquelas qualidades que está lá em 1 Timóteo. Onde ele demonstra que ele está revestido de poder. E isso tem sido um erro na nossa denominação, né? Nas igrejas pentecostais em geral, que se esquecem que falar em línguas é evidência inicial. Mas eu preciso ter a evidência contínua. Porque se pode perder a salvação, também se pode perder a capacitação. Mas não é só isso. O batismo com o Espírito Santo dá os dons espirituais. Os dons espirituais, nós temos os dons espirituais propriamente ditos, que são aquela transmissão episódica, conforme a vontade de Deus, do Espírito Santo, e que nós encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 12. Né? 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós temos operações, que são ações de Deus, do Pai. Nós temos ministérios, que são dados por Cristo, são os dons ministeriais. E nós temos os dons espirituais propriamente ditos, que são repartidos pelo Espírito Santo, particularmente a cada um como quer. Então aqui nós temos uma diferença. Se o batismo com o Espírito Santo é disponível a todos os crentes, os dons espirituais são repartidos particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo, ele escolhe dar o dom a mim. Eu posso até pedir tal dom, mas quem vai dar é o Espírito Santo. É uma repartição particular. Veja o que está escrito: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, são 9 dons na lista de 1 Coríntios 12. Nós temos os dons de poder, os dons de eloquência, ou de fala, ou de comunicação, e os dons de ciência, ou de conhecimento. São 9 dons, né? O saudoso pastor Severino Pedro da Silva dizia que eram mais de 9, porque a Bíblia fala em dons de curar. Então é mais de 1. Então os dons que transmitem poder, os dons de curar, os dons de... o dom de operação de maravilhas e o dom da fé. Esses 3 dons, eles são dados a alguns crentes que de forma episódica, quando for necessário e útil, esse dom se manifesta. E a cura de enfermidades, ou a operação de algum milagre, ou há um estímulo extraordinário de fé. Então Deus aquinhou alguns. E este dom não atua regularmente, é episódico. Nós temos os dons de eloquência, ou de fala, ou de comunicação. O dom de línguas. O dom de interpretação das línguas. E o dom de profecia.
Através destes dons, o Senhor fala com o seu povo. Fala comigo, a despeito do meu entendimento, ele fala comigo, é o dom de línguas e me edifica. Ou fala comigo e também com a igreja, através da interpretação da língua que eu falo, ou já fala diretamente ao povo através da profecia, mostrando-se presente. Nos dons de poder, mostrando o seu poder. E tem os dons de conhecimento, os dons de ciência, que é a palavra de sabedoria, que é uma palavra de orientação, de aconselhamento, vindo diretamente da parte de Deus. A palavra de ciência, que é a revelação de algo oculto, algo desconhecido. E o dom de discernimento dos espíritos, que é a identificação de ações, se elas são de Deus ou do maligno, para evitar confusão na igreja. Esses 9 dons são dados aos que são batizados com o Espírito Santo, repartidos, mas nós devemos buscá-los. Paulo diz o seguinte: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, 1. Depois que você é batizado com o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo para ser testemunha de Cristo e para buscar os dons espirituais. Mas não se tem busca hoje. Não se tem busca hoje. Male se pede o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Os dons espirituais existem hoje. Não era só nos tempos dos apóstolos, não era só até a Bíblia ser completa. Não, isso não tem base bíblica nenhuma. É para nós hoje. Principalmente hoje que vivemos os dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja. Dias de multiplicação da iniquidade, de aumento da maldade. Dias de engano. Precisamos mais do que nunca dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo. E para nós terminarmos esta lição, nós também temos a cura divina. Nós até durante a Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral, propusemos a inclusão de um item na declaração de fé específico sobre a cura divina. Acabou não sendo aprovado, foi aprovado até o preâmbulo da nossa declaração de fé, que é Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Mas a cura divina era muito fortemente pregada pelos missionários pioneiros das Assembleias de Deus. É um fator que sempre esteve presente no movimento pentecostal. E até na Declaração de Verdades Fundamentais da Assembleia de Deus norte-americana existe um item demonstrando a respeito da cura divina. E Jesus cura. Jesus, no seu ministério, era repleto de cura, e nos ministérios dos apóstolos também. E a cura divina não era só no tempo dos apóstolos, é para hoje também. Através da cura de enfermidades, o Senhor mostra o seu poder. Agora, a cura tem um propósito. É a glória de Deus e a salvação das almas. Hoje tem muita gente pregando cura e esquecendo da salvação. A doença é uma consequência do pecado. Nós só ficamos doentes porque o pecado entrou no mundo. Mas não é por causa disso que nós estamos imunes a doenças, como prega a confissão positiva. Não. Agora que Jesus cura, cura. E ele cura para mostrar, para que nós glorifiquemos o seu nome, para que o seu nome seja glorificado e para que haja salvação de almas. Então Deus não é obrigado a curar ninguém, mas a cura divina está à disposição da igreja, porque o mesmo Deus que levou o pecado sobre si, ele também levou as nossas enfermidades. Ele é o Deus que sara o seu povo, Jeová Rafá. O mesmo Senhor que libertou a alma do pecado, ele também cura o corpo das enfermidades. E cura a alma das enfermidades também.
Então, Jesus cura. E nós devemos confiar na cura. E devemos aumentar a fé do povo. Porque esses sinais seguirão aos que creem. É um sinal que segue aos que creem, a cura de enfermidades. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está escrito lá em Marcos 16. Irmãos, nós estamos muito preocupados, porque em nossas igrejas hoje já não são poucos os que se dizem cessacionistas, ou seja, que acham que cura, que expulsão do demônio, que batismo com o Espírito Santo, dom espiritual, acabou, cessou, depois que João escreveu o livro do Apocalipse. Não é esta a nossa fé. Não foi para isso que Jesus e o Espírito Santo trouxe o movimento pentecostal com o maior avivamento da história. E para nós terminarmos, vamos ler os credos ampliados a respeito dos dons do Espírito e a respeito da cura divina. Sobre os dons do Espírito Santo. Cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. E é para todos os crentes, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Mas os dons do Espírito Santo, ou espirituais na linguagem paulina, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12:1, são restritos. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12:7. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo operados por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra, pois no céu não precisaremos mais deles. É por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus, usando os dons espirituais. Eles são dados à igreja para a sua edificação espiritual, seu conforto e seu crescimento espiritual. E sobre a cura divina, assim diz a nossa declaração de fé. Cremos, professamos e ensinamos que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Deus fez o homem um ser integral, formado por uma parte material e outra imaterial. A parte material, o corpo, é tão importante quanto a imaterial, a alma e o espírito. A Bíblia mostra que a obra redentora de Cristo incluiu também o corpo. Gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103:3. Faz parte da natureza divina curar os enfermos, e Deus assim o faz, para demonstrar o seu poder e amor pelos afligidos. Somos pentecostais. Demos valor às manifestações do Espírito Santo. Sejamos testemunhas de Cristo, sendo batizados com o Espírito Santo. Não apenas para falar línguas estranhas, mas para dar evidência de que testemunhamos, que somos prova de que Jesus nos salvou. E nos coloquemos à disposição do Espírito Santo, para que através dos dons espirituais e da cura divina, Ele confirme a palavra que pregamos, com sinais, prodígios e maravilhas, edificando a igreja até o dia do arrebatamento. Amém.